A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014. Também pelo YouTube, o canal é Viver _melhor. Se inscrevam, deixe o seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Está chegando o nosso Festival de Caldos, que será dia 25, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, 133, e a rua da Praça do Bairro Benfica, Zona Norte de Juiz de Fora. Estão todos convidados. Nós teremos caldos de mandioca, canjiquinha com costelinha, canjica doce e outros caldos mais. Venham para cá estar conosco nesse momento de confraternização, aproveitar caldos quente e noite fria, 18 às 20 horas. São todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. E meus irmãos, vamos falar sobre a arte de interrogar. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Todos nós queremos companhia e afeto. Mas para desfrutarmos uma união amorosa, madura e equilibrada, é preciso, acima de qualquer coisa, respeitar o direito que cada criatura tem de ser ela mesma, sem mudar suas predileções, ideias e ideais. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a arte de interrogar. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10, diz assim: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Esse é Heinemann, Paris, 1863. Então, a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que muitos de nós acham difícil mudar um comportamento, que não é bem assim. Pequenos esforços diários, não? Não são poucos os companheiros que demonstram silencioso desespero quando percebem que o esforço pessoal de melhoria parece insuficiente ou sem resultados. Entregaram-se às fileiras de amor ao próximo, à escola de reconhecimento espiritual, mas continuam asilando impiedoso sentimento de frustração ao partirem para as lutas reeducativas dos deveres de cada dia. Alegam que vigiam o pensamento e oram fervorosamente pedindo auxílio. No entanto, dizem-se perseguidos por uma força maior que lhes distrai e dominam-lhes
os impulsos que fazem o que não tem intenção de fazer, sendo levados a atitudes não desejadas ou escolhas. Nasce então um conflito, seguido de sentimentos punitivos que passam a povoar o coração, quais sejam a tristeza, a angústia, a vergonha, o desânimo. Instalam assim o desespero mútuo, o desgaste que assola inúmeros aprendizes do crescimento espiritual. A pessoa se cobra demasiadamente. É um grande problema também. Tem aqueles relapsos que não estão nem aí para nada e tem aqueles que se cobram em demasia. Ou seja, tem que ter um equilíbrio, nada de excessos. Eu já falei outras vezes em programas que existem aqueles que conseguem perdoar as ofensas recebidas, mas tem uma dificuldade imensa em se auto-perdoar. Fica com aquela coisa punitiva para sempre. Aí entra num processo obsessivo, somatizado com a depressão. Temos que tomar muito cuidado com relação a tudo isso. Estariam, porventura, exercendo inadequadamente sua reforma? Semelhante ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa de transformação e crescimento. Faltaria alguma postura para tomar o esforço mais produtivo? Se pergunta. Essas são indagações que devem fazer parte das meditações de quantos anseiam pela promoção de si, seja nos grupos de sua causa ou nas avaliações pessoais. Sem recolhimento e introspecção educativa, não teriam respostas claras e indispensáveis na elaboração do programa de autoconhecimento. Imprescindível efetuar perseverante investigação no que se chama força maior. É preciso empenhar-se, dedicar um pouco mais, tirar dúvidas também com amigos mais experimentados. Como é bom o aconselhamento no momento em que você precisa procurar uma pessoa sábia, uma pessoa que tem bastante equilíbrio. Será uma compulsão, um espírito, um trauma, uma tendência, um recalque, uma fixação de outras vidas, uma patologia física, um impulso adquirido na infância, uma lembrança na erraticidade, um problema surgido na gestão maternal, uma imersão de recordações das atividades noturnas, uma influência passageira de espíritos obsessivos, uma contaminação fluídica por nuvens de ideoplastia dos pensamentos humanos, a irradiação magnética dos ambientes, no local onde você se encontra. Qual a origem e natureza das forças que nos cercam? Isso aí são várias perguntas, né, que as pessoas que vivem atormentadas se fazem. Será possível que eu tive um problema lá no mundo espiritual antes de encarnar? Um trauma muito marcante, né, em vidas passadas? Um processo obsessivo de um espírito que me persegue? Ou as influências de um local muito pernicioso? Ou seja, são inúmeras perguntas. Será muito simplismo a atitude de responsabilizar obsessores e reencarnações passadas como causa daquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. Em alguns casos, chega a ser mesmo um ato de invigilância. Então não leva todos os seus problemas pessoais para uma vida anterior, ou que tudo é um processo obsessivo. Existem algumas correntes religiosas que a gente respeita, obviamente, mas que estão presas a isso. Qualquer coisa que a pessoa sente, não, esse é trabalho feito, é alguém que fez isso, fez acolá. Ora, e onde está Deus em tudo isso? Se você tem fé em Deus, se você é uma pessoa de bem, é óbvio que essas influências não podem te atingir, né? É preciso raciocinar. Que variedade de opções soma-se nas viagens da evolução para explicar as lutas espirituais que hoje enfrentamos? Apesar disso, não guardamos dúvidas em afirmar que o labor iluminativo de todos tem um ponto comum: a urgente necessidade da educação dos sentimentos. Está aí uma resposta satisfatória. Então nós precisamos educar os nossos sentimentos. A etimologia da palavra educação significa trazer à luz uma ideia. É a definição, que vem do latim educare ou educere, profixo i, mais ducare ou dequere, levar para fora, fazer sair, extrair, tirar. Fisiologicamente é fazer a ideia passar da potência do ato,
da virtualidade à realidade. À luz dos conceitos espíritas, agora vamos trazer para a nossa doutrina, educar é ir de encontro aos germens que se encontram potencializados na alma desde a sua criação. É o despertar, dinamizar as qualidades superiores que todos trazemos nas profundezas da vida inconsciente. Então nós temos essas potencialidades que precisam ser despertadas e desenvolvidas. Frente ao montante de lutas e conflitos que amealhamos na afanosa caminhada do egoísmo, fica a indagação. Como educar sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos, depositados em nós mesmos? Então, como que eu vou desenvolver essas potencialidades? Tudo aquilo que nós trazemos desde a nossa criação, como foi afirmado agora há pouco. Como fazer isso? Justo agora em que a ciência avança na busca de novas alternativas para que o homem entenda a si mesmo, verificamos uma lastimável epidemia de racionalização varrendo todas as sociedades mundanas, impedindo o homem de mover-se com o necessário domínio sobre sua vida emocional. A educação de nossos sentimentos é algo doloroso, semelhante às cirurgias corretivas, que fazem do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso, quais sejam a renúncia de hábitos, a perda de expectativas, a ansiedade por novas conquistas, a tristeza pelo abandono de vínculos afetivos, os conflitos de objetivos, a vigilância na tentação, o contato com o sentimento da inferioridade humana, a tormenta da culpa, a severidade na cobrança, a sensação de esforço inútil, a causticante dúvida sobre quem fomos e o que sentimos, a insatisfação perante tendências que teimam em persistir, o desgaste dos pensamentos nocivos que burlam a vontade, o medo de não conseguir superar-se, os desejos inconfessáveis que humilham os mais santos ideais, o sentimento de impotência ante os pendores, a insegurança nas escolhas e outros tantos dramas afetivos. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Eis a feliz recomendação de Santo Agostinho. O sábio de Hipona acrescenta: dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Portanto, essa educação das emoções é o imperativo de penetrarmos partes ignoradas de nossa intimidade espiritual no resgate de valores divinos adormecidos. Considerando a extensão do trabalho a ser feito, anotemos algumas diretrizes práticas que não devemos olvidar, a fim de renovarmos o desalento que pode ser absorvido pelo clima da esperança motivadora e do consolo reconfortante, quando peregrinamos pelos escaninhos do desconhecido país de nós próprios, guardando mais lúcida visão no serviço da autoconquista pelo estudo de nossas reações. As intenções são o dial da consciência. Por elas, sintonizamos com as faixas mentais que desejamos naturalmente ou que escolhemos pelo poder de decisão da vontade. Conhecê-las naquelas vivências e identificar seu teor moral será rica fonte informativa sobre a vida subconsciencial. Com que intenção pratiquei tal ato? Qual a intenção ao dizer algo a alguém? Aprendamos a dar nome aos sentimentos que vivenciamos, a fim de dilatar o discernimento sobre a vida emocional. Escolha um episódio de teu dia e interrogue perseveradamente que sentimento estava por trás daquele acontecimento. Cuidemos de não ampliar nossas refregas íntimas com mecanismos de fuga e suposta proteção,
como a negação daquilo que sentimos. Se não tivermos coragem para o enfrentamento interior, não faremos muito progresso na arte de descobrir nossas mazelas e mesmo nossas qualidades. Imprescindível será admitir o que sentimos, sem medos e subterfúgios de defesa, mas com muita responsabilidade, para que não penetremos os meandros da fantasia. Por que sentir em relação a essa criatura tal sentimento? Qual a razão desse meu sentimento em circunstâncias com a que experimentei? Nossas reações aos desafios da vida, mesmo que não sejam felizes, expressões de equilíbrio, são valorosas medidas aferidoras dos nossos sentimentos. Indaguemos sempre, em cada ocasião do caminho, qual o sentimento nos impulsionou nessa ou naquela situação. Cultivar a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro e sentir o que sente, entender-lhe as razões e procurar estudar os motivos emocionais de cada pessoa. Todos temos uma razão no reino do coração para fazer o que fazemos. Então questionemos, por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo? Que motivações levam alguém a fazer o que fez? Portanto, como diz Hahnemann em nossa introdução, nossa tarefa reeducativa exige muita perseverança e esforço. Isso leva muitos a preferirem a ilusão de cultivar a ideia falsíssima de que é impossível mudar nossa natureza. Lê do engano. Deveríamos nos dar por muito satisfeitos no dia de hoje, pelo simples fato de não recorrermos intencionalmente ao mal. O grave equívoco é que muitos lidadores da nossa revelação acreditam que renovar é angelizar. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seja prejudicial. Isso está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, ser melhor. Será muito útil à comunidade espírita o maior empenho em seus grupamentos no entendimento do tema reforma íntima. Apesar dos debates assíduos, observa-se ainda uma lacuna no apontamento de caminhos pelos quais se possa encetar um programa de melhoria pessoal. Mesmo sensibilizados para sua importância, pergunta-se: como fazer reforma íntima? O primeiro passo a mais amplos resultados nesse campo será possuir a noção bem clara do que seja essa proposta no terreno individual. Propomos então uma releitura de sua conceituação em favor da oxigenação de nossas ideias. Associa-lhe comumente a ideia de anulação de sentimento, negação de impulsos ou eliminação de tendências. Ideias que, se não forem sensatamente exploradas, poderão tecer uma vinculação mental ao obsoleto bordão do pecado original, uma cultura diametralmente incoerente com a lógica espírita. Essa vinculação conduz-nos a priorizar a repressão como sistema de mudança, ou seja, a violentação do mundo íntimo, gerando um estado compulsivo de conflito e pressão psíquica, uma tortura interior. Esse sistema de inaceitação é caracterizado quase sempre pela ansiedade em aplacar sentimentos de culpa, uma fuga que declara a condição íntima de indignidade pelo fato de sentir, fazer ou pensar em desacordo com o que aprendemos nos lúcidos conteúdos da doutrina. A culpa não renova, limita, não educa, contém. A culpa nasce no ato de avaliar o direito natural de errar como sendo um pecado que merece ser castigado, uma estrutura mental condicionada que carece de reeducação, a fim de atingir o patamar de uma relação pacífica conosco mesmo. Reforma íntima não é ser contra nós, não é reprimir, e sim educar, não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. A palavra educação, que vem do latim educere, significa tirar de dentro para fora. Renovar é extrair da alma os valores divinos que recebemos
quando fomos criados. Educação e disciplina, com consentimento íntimo, fruto de um acordo conosco celebrado em harmonia, bem distante dos quadros torturantes de neurose e severidade consigo. Claro que para se educar é preciso controle, tendo em vista os hábitos que arregimentamos nas vidas sucessivas. Entretanto, muitos discípulos permanecem apenas nesse estágio, definindo seu crescimento espiritual pela quantidade de realizações a que se devota por fora, quando o crescimento pessoal só encontra medidas reais nos recessos do sentimento. Menos contenção e mais conscientização. Eis a linha natural de aprender a dar ouvidos aos alvitres do bem divino que retumbam qual eco de Deus na nossa intimidade. O conjunto dos ensinos espíritas é um roteiro completo para todos os perfis de necessidades no aperfeiçoamento da humanidade. Tomar todo esse conjunto como regras para a absorção instantânea é demonstrar uma visão dogmática de crescimento, gerando aflições e temores, perfeccionismo e ansiedade, que são desnecessários no aproveitamento das oportunidades. Reforma íntima é ser melhor hoje em relação ao ontem e jamais deixar arrefecer o desejo de ser um tanto melhor amanhã em relação ao hoje. Basta-nos aprender a ouvir a consciência e a estudar nossos instintos. Reforma é um trabalho processual. A esse respeito, assim se pronuncia a equipe Verdade. Conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Se conseguimos assimilar essa definição na rotina dos dias, certamente estaremos nos beneficiando amplamente, por entendermos que ninguém pode fazer mais que o suportável, sendo inútil acumular sofrimentos para manter metas não alcançáveis por agora. Exigir de si mais que o possível é dar espaço para tornarmos ansiosos ou desanimados. Valorizemos com otimismo e aceitação o que temos condição de fazer para ser melhor, mas jamais deixemos de aferir sinceramente em nosso próprio favor se não estamos sob o fascínio do desculpismo e da fuga, e procuremos a cada dia fazer algo mais pelo bem de nós próprios e do próximo. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Santo Agostinho, Paris, 1862. Esta mensagem está no capítulo 3º, item 19, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meditação da amizade com o homem velho. Vamos juntos fazer uma viagem ao encontro de nossa sombra. Antes, porém, recordemos alguns conselhos. A eficácia do labor de renovação depende essencialmente da capacidade do encontro harmônico com as mazelas que habitualmente desejamos ignorar. Aceitar-se é ter coragem de olhar para si mesmo, criar uma autocatarse, ser em si mesmo um espelho para analisar as suas reações e proceder a uma busca terapêutica para a dignificação. Aceitação é diferente de conformismo com o mal. Aceitar-se é admitir a si mesmo suas limitações com a finalidade de estudá-las para transformá-las. Que haja muito discernimento nesses conceitos. Aceitar imperfeições é muito diferente de aceitar erros. A inimizade com o homem velho é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dos valores divinos, porque gastamos toda a energia para combater-nos e não para atalhar virtudes e conquistar nossa sombra. Há muitos espiritistas que seguem normas lidas aqui e acolá,
quando o importante é sermos as normas em nós próprios, descobri-las a partir do nosso mundo singular e inigualável. Livros e palestras, orientações e vivências dos outros são valorosas referências para ponto de partida de uma longa viagem que terá de ser trilhada com nossos próprios pés. Nada sofre destruição e aniquilamento, tudo é transformado e aperfeiçoado em a natureza. Não se mata o que fomos, conquistamos, não se extermina com o passado, harmonizamos. O alto amor é a medida moral de paz conosco mesmo, em favor dos objetivos maiores que almejamos. Não há liberdade interior sem a presença do amor. Vamos então meditar e encontrar nosso homem velho. Primeiramente, ore com unção, pedindo a ajuda do teu espírito guia ou dos amigos desencarnados de tua confiança, para que a tua seja uma empreitada bem-sucedida. Faça um suave relaxamento físico e psíquico. Cuide da posição física e local, para que estímulos de fora ou a má acomodação não causem prejuízo à concentração. Utilize uma música branda e de acordes uniformes. Feche os olhos e guarde na alma a indeclinável certeza de que será uma feliz experiência o teu autoencontro. Imagine-se só, um campo verdejante, florido, rico de natureza. Respire o ar do campo, você está muito bem, muito bem. Um bem-estar invade tua alma. Abre os braços e sinta a brisa roçando o teu corpo em confortadora sensação de alívio e esperança. Sobre sua cabeça está surgindo uma esfera luminosa com luz muito intensa e balsamizante. É o divino fluxo de Deus. Dessa esfera parte agora em tua direção uma luz de cor prateada azulada, envolvendo todo o seu corpo. Sinta-se calmo, confiante, capaz e feliz. Observe agora, a alguns metros à sua frente, nesse campo maravilhoso, outra esfera idêntica faz o mesmo procedimento. Você percebe que lá dentro há alguém a agitar-se, contorcer-se e esbravejar-se. A princípio você se assusta, mas mantenha seu vínculo com a esfera de luz que te envolve e ore pelo ser que come. Não se sabe a razão de sua dor. Ele sofre, isso é uma verdade. Esse é o seu estado. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma fronteira entre a vida e a morte. O panorama era da Segunda Guerra Mundial. Desde junho de 1940, quando as tropas nazistas invadiram a França, o país se partira ao meio. O medo passou a ser o idioma nacional e o silêncio uma obrigação. No sudoeste do país, uma jovem freira era a superiora do pequeno internato ligado ao convento de Notre-Dame de Massy. Então, especialmente a partir de 1942, quando trens saíam lotados de famílias judias que nunca mais seriam vistas, irmã Denise Bergon transformou o local em um refúgio. Das cerca de 15 freiras do convento, apenas 4 sabiam a verdadeira identidade das crianças abrigadas. As meninas eram mais fáceis de camuflar entre as outras alunas regulares do internato. Os meninos, por estarem em um ambiente estritamente feminino, representavam um risco adicional de segurança durante as inspeções da Gestapo ou da polícia do governo Vichy. Para evitar que a presença deles fosse notada, irmã Denise utilizava táticas engenhosas. Em dias de maior perigo ou visitas oficiais, eles eram escondidos em áreas remotas do convento, como o sótão, ou levados para as matas e campos vizinhos, simulando passeios ou atividades agrícolas. Todas as crianças recebiam nomes cristãos e eram ensinadas a se comportar como órfãs ou refugiadas de guerra vindas de outras regiões da França. Ela enterrou joias, documentos e moedas enviados com as crianças. Tudo marcado apenas pela própria memória, sem nenhum papel que pudesse denunciá-las. Durante 20 meses, ela sustentou o risco. Um passo em falso ou uma pergunta mal respondida podia significar a morte de todos.
Quando a França foi libertada, os pais que haviam sobrevivido começaram a voltar. Irmã Denise devolvia as crianças e o que havia enterrado e lhes pertencia. Para as órfãs, ela ajudou a reconstruir vidas longe dali em outros países. E tão discreta como realizara toda a sua operação de salvamento, permaneceu no convento como uma sombra silenciosa. Viveu até 2006, desencarnando aos 94 anos. Por seus esforços extraordinários e pelo risco que correu, ela recebeu o título de Justa entre as Nações, em 1980. Eu não fiz nada além de responder ao apelo do meu coração e da minha fé, afirmou ela. Em 1992, foi plantado um cedro no local onde ela enterrara os tesouros das famílias perseguidas. Muitas das crianças que ela salvara voltaram. Adultos trazendo filhos e netos. Numa manifestação de gratidão e reverência à vida, 3 gerações caminharam pelo jardim onde anos antes o medo havia sido enterrado junto das joias de seus pais. Irmã Denise Bergon tinha sido a fronteira entre a vida e a morte, a prova viva de que a compaixão é a maior forma de resistência. Cada criança salva foi uma vitória da luz sobre as trevas. Um ato que colocou sua própria vida na mira dos carrascos. Seu heroísmo foi profundo. Uma coragem tecida no cotidiano do segredo e na convicção de que nenhuma vida é descartável. Denise Bergon é o exemplo de que uma alma justa pode sustentar o peso do mundo e garantir o futuro de gerações. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso e em nós. É muito simples apontar defeitos alheios, criticar. Mas e a trave que está diante dos nossos olhos? Essa que nós precisamos tirar. Não ver o cisco no olho do irmão. Foi a recomendação que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Portanto, antes de criticarmos, devemos fazer também uma autocrítica para ver se estamos no mesmo patamar. Porque tudo aquilo que me incomoda no próximo, porque existe ainda dentro de mim. Que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela participação no programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades com as bênçãos do Mestre Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.